Olá você mais uma vez, Biologia, professor Cornélio, vamos juntos continuar com Fisiologia. Hoje vamos falar de aparelho reprodutor masculino. Obviamente que quando nós comentamos sobre a parte de sistema endócrino, nós já demos uma noção mais ou menos sobre a ação dos hormônios gonadotróficos sobre, obviamente, as gônadas masculinas e femininas. Hoje nós vamos detalhar aspectos tanto da fisiologia, ou seja, do funcionamento do aparelho reprodutor masculino, como também vamos falar um pouquinho da anatomia, para você poder estar entendendo um pouquinho mais posteriormente a questão dos métodos e assim por diante. Tá? Então eu convido você agora para juntos estarmos analisando a anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor masculino. Tá? O aparelho reprodutor masculino, ele tem, a grosso modo, a parte externa, né, e a parte interna. Nós vamos encontrar, obviamente, os testículos, que são as gônadas masculinas, dentro da bolsa ou do saco escrotal, as vias espermáticas, epidídimo, canal deferente, uretra. Eu colocaria até aqui o canal ejaculatório, que já veremos, ejaculatório, tá? O pênis, o escroto, né? O saco escrotal, as glândulas anexas próstata, vesículas seminais e glândulas bulbo-uretrais ou glândulas de Cooper. Vamos analisar aqui então essas partes, tá? Então vamos ter aqui a bolsa escrotal, o escroto, o saco escrotal. Dentro estão os testículos. Nós vamos encontrar, obviamente, aqui ó, o epidídimo. O epidídimo é essa estrutura aqui. Já vamos falar de cada uma das funções. Temos logo aqui em seguida o canal deferente, ó, aqui representado. Ok? Temos aqui a vesícula seminal, essa estrutura aqui. Vamos ter aqui a parte agora, não tem nada a ver com o aparelho reprodutor de forma direta, mas indireta. Aqui temos o ânus, o reto. Tá? Vamos ter aqui a próstata, essa glândulazinha. Vamos ter também aqui a bexiga urinária. Tá? Vamos ter aqui o pênis, o órgão copulador, a uretra e ao redor do pênis o prepúcio. Alguns aspectos bem relevantes que devem ser avaliados. O hormônio gonadotrófico, LH, ele vai agir sobre as chamadas células de Leydig ou de Leydig dos testículos. Essas células foram aqui representadas. E o hormônio LH, ele estimula as células de Leydig a produzirem um outro hormônio, que é a testosterona. Esse hormônio testosterona é responsável pela determinação das características secundárias masculinas. Ou seja, aí entram os pelos, a voz, a massa muscular. Então, aspectos relevantes do homem. Então, o LH, gonadotrófico, age sobre as células de Leydig. Essas células passam a produzir testosterona, que age sobre o corpo como um todo. Beleza? Seguindo. Se você observar aqui, ó, aqui está o canal deferente. Esse canal, por exemplo, é seccionado num caso de deferectomia ou vasectomia. O canal deferente, aqui se nós entrarmos um pouquinho mais, vamos ver todo ele enroladinho, né, nos túbulos seminíferos. Esta região aqui é o epidídimo. O epidídimo é uma região onde os espermatozoides amadurecem. Há um amadurecimento. Então você observa que dentro dos testículos temos inúmeros túbulos ou tubos seminíferos. Tá? Se nós olharmos esse tubo, é dentro do tubo que está acontecendo a formação dos espermatozoides. Então é ali que nós temos as células germinativas ou primordiais que geram as espermatogônias, que geram o cito 1, o cito 2, as tides e, obviamente, os espermatozoides. Nós vamos ter, tá, então, algo bem interessante aqui, ó. Para que ocorra a formação dos espermatozoides, deve haver a estimulação de um outro hormônio, que é o hormônio FSH. O hormônio folículo estimulante estimula esse processo de espermatogênese.
E nós já vimos essa espermatogênese com vocês. Beleza? Então, os testículos, eles são responsáveis por produzir duas coisas. Os espermatozoides, que serão lançados para fora do corpo, e, obviamente, a testosterona, que é um hormônio que é lançado para dentro da corrente sanguínea. Só lembrando que esse hormônio testosterona, ele vai ser lançado para dentro da corrente sanguínea. Portanto, se o indivíduo fizer a vasectomia ou deferectomia, a única coisa que ele vai deixar de produzir são os espermatozoides e de liberar. Mas ele continua produzindo testosterona normal. Então ele continua tendo libido sexual normal. O que ele não libera no ejaculado são os espermatozoides. E de um modo geral, somente 10% do que se ejacula vem dos testículos. Os 90% restante vem de outras glândulas. Tá? Então vamos analisar essas glândulas agora. Ó. Então os canais diferentes aqui, como você pode observar. Tá? Antes de encontrarem a próstata, eles têm aqui as vesículas seminais. Essas vesículas seminais produzem líquido que tem por função nutrir, conduzir, lubrificar. Tá? Obviamente, 50% em torno do que nós ejaculamos vem das vesículas seminais. Aí observem que esses dois canais, eles vão convergir para um canal só, que passa por dentro da próstata. Esse canal só, a gente chama de canal ejaculatório. Portanto, que é a junção dos dois canais diferentes, que vão desembocar no canal uretral. Então, aqui nós vamos ter o canal uretral. Beleza? Então, você observa que o canal ejaculatório, tá? Ele vai encontrar o canal uretral, vamos ver isso aqui, ó, melhor, aonde? Ó? Aqui, gente, dentro da próstata. Então, o canal ejaculatório é só essa pequena porção de destaque aqui, ó. Só isso aqui. Beleza? E ele encontra o canal uretral que veio da bexiga. Então, existe, a partir da próstata, um único canal só. Por isso que o homem, olha que interessante, o homem, ele não vai conseguir ejacular e urinar ao mesmo tempo. Ou ele ejacula ou ele urina. Por que isso acontece? Nós vimos em sistema nervoso autônomo que quem controla o processo de ejaculação é o sistema nervoso autônomo simpático. E quem controla o processo de ereção é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Da mesma maneira, quem controla a micção, o ato de urinar, é o parasimpático. Portanto, se o parasimpático controla a micção, para que ela ocorra, o pênis tem que estar flácido. Se o simpático ocorre, né, com o simpático ocorre a ejaculação, o pênis tem que estar erétil. Como o simpático controla a ejaculação e o parasimpático controla a micção, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Ou o homem urina ou o homem ejacula. Porque um é controlado pelo simpático, o outro pelo parasimpático. Beleza isso? Tranquilo? Então, nós vamos ter a próstata aqui produzindo em torno mais ou menos em torno de 35% que nós ejaculamos. 50% veio das vesículas seminais, em torno de 10% vieram dos testículos. Aí você pode perguntar, né, e os 5% que faltaram? Os 5% restante, eles vêm de glândulas chamadas bulbo-uretrais, que estão nessa região mais ou menos aqui, que não foram representadas. Ele vulgarmente é conhecido como líquido espertalhão, aquele que sai antes, né? Esse líquido lubrifica o canal uretral. Assim como o líquido da próstata, um líquido viscoso, esbranquiçado, ele mantém um pH adequado, também nutre, também serve como veículo. O líquido da bulbo uretral, de Cooper ou das bulbo-uretrais, ele lubrifica o canal uretral, abrindo caminho para o restante do ejaculado, que vai, obviamente, dentro do canal uretral, e lá nós vamos ter tanto a saída de um líquido, que é o ejaculado, quanto da urina. Tá? O órgão copulador, obviamente, é o pênis, beleza? É o órgão copulador, a gente vai falar um pouquinho mais dele agora. Tá?
Então, analisando aqui, ó, um corte no pênis, você vai observar vasos sanguíneos dorsais, tanto veias quanto artérias, propiciando, né, obviamente, a ereção do pênis. Nós temos aqui os chamados corpos cavernosos, que vão se encher de sangue, possibilitando essa ereção, e vamos ter um corpo esponjoso ao redor do canal uretral. Aqui dentro fica a uretra, por onde tem que passar o ejaculado e a urina. Quando o pênis estiver erétil, que sairia o ejaculado, se não tivesse esse corpo esponjoso, o que iria acontecer? Com o pênis erétil, ele iria colabar. E aí, obviamente, não passaria o líquido a ser ejaculado. Então tem que ter o corpo esponjoso ao redor. Os corpos cavernosos permitem a rigidez, né? Ou seja, torna esse pênis erétil. Então essas seriam as porções que nós temos aí. Tá? Vamos agora analisar com vocês, né, alguns exercícios, como nós temos aí a presença dessas questões em Enem e vestibulares. Esteroides andrógenos anabólicos. Gente, se é anabólico, só voltar aqui um pouquinho. Primeiro, se é um esteroide, nós vimos que é uma substância lipídica, é um lipídio. Tá? Andrógeno, obviamente, está ligado a um hormônio masculino. Se ela é anabólico, está ligado à construção, portanto, envolve o gasto. Então, é um hormônio lipídico que estimula no homem a produção de quê? Massa muscular. Comumente designa um grupo de substâncias sintéticas relacionadas aos hormônios sexuais masculinos. Promovem o crescimento do músculo esquelético, além do desenvolvimento de características sexuais masculinas, tanto no homem quanto em mulheres. Por que nas mulheres também ocorre? Porque as mulheres também têm andrógenos. Elas têm os andrógenos produzidos pelas suprarrenais. Então diz assim, considere as seguintes afirmativas acerca do tema tratado acima. Os hormônios sexuais masculinos são conhecidos como andrógenos. Andro vem de homem, gênese e origem. E são produzidos somente no córtex adrenal. No homem, são produzidos também nos testículos. O principal andrógeno é a testosterona. Portanto, não dá para marcar por causa desse somente. A ação de crescimento do músculo esquelético exemplifica o efeito anabolizante desses hormônios esteroides. Então, na verdade, o crescimento, o aumento desse músculo, ele não se multiplica mais, tá, gente? Ele só aumenta em massa. Não há multiplicação do músculo, porque é uma célula que está em G0, portanto, ela não se multiplica mais, tá? Mas ele está aumentando em massa. Esse crescimento tem que ser em massa, tá? Aí dá para marcar, tá? Alguns dos efeitos colaterais devem-se à ação direta dos esteroides, porém outros são devidos à retroalimentação negativa dos esteroides, ou seja, eles inibem a ação de outras substâncias. Claro, com certeza. Os esteroides andrógeno anabólicos comercializados são derivados sintéticos de androgênio testosterona. Eles são parecidos com a testosterona. Tá? É o objetivo, né, gente? Tá? Então, nós vamos ter aqui a alternativa 2, a 3 e a 4, são as alternativas corretas. Somente a 1, que diz que é somente na suprarrenal, e não é somente na suprarrenal, obviamente que são produzidos os andrógenos. Então, nós vamos ficar aqui com a 2, com a 3 e com a 4 como corretas. O aparecimento de características sexuais secundárias no menino, a partir da puberdade, resulta da ação da testosterona sobre o organismo em desenvolvimento. No sistema reprodutor, a estrutura que abriga as células responsáveis pela síntese do referido hormônio denominado, o aparecimento de características secundárias no menino. Quem que faz isso? Obviamente a testosterona. A testosterona, ela é produzida aonde? Claro, ela é produzida nas células de Leydig dos testículos. Portanto, letra C. Analise a sequência de maturação celular representada a seguir. Então, você tem aqui um grânulo acrossômico, um Golgi, as mitocôndrias, o centríolo. Vesícula acrossômica, o núcleo, capuz acrossômico, o núcleo. E aqui nós temos o espermatozoide formado. Tá? O órgão no qual esse processo ocorre onde que ocorre isso? Na próstata? Não, né, gente? Nos testículos? Sim, mas em que região? Nos túbulos seminíferos dos testículos, nós vamos ter a formação dos espermatozoides. Na tuba uterina, gente, não tem como, né? É mulher. No canal vaginal, aí não dá. Tá?
No ducto deferente, não, eles já saem prontos, né, gente? Portanto, obviamente, o órgão são os testículos, ok? A cachumba é uma doença viral que acomete as glândulas salivares parótidas, mas em alguns homens a infecção alcança os testículos e epidídimo, promovendo distúrbios na função dessas estruturas, podendo resultar na esterilidade. O exemplo em destaque no enunciado são responsáveis respectivamente pelas seguintes funções. Olhem só. Então a cachumba é uma doença viral que acomete as glândulas salivares parótidas, que produz normalmente saliva, né? Degradação de amido. Mas em alguns homens, eles podem atingir os testículos, o epidídimo, promovendo distúrbios na função dessas estruturas, podendo resultar na esterilidade. Os elementos em destaque no enunciado são responsáveis respectivamente. Tá? Então, vamos lá. Produção de hormônio folículo estimulante e ereção peniana, produção de espermatozoides e armazenamento de espermatozoides. Quais foram destacados, gente, aqui? Gente, foram destacados os testículos e o epidídimo. O que os testículos fazem? Produção do hormônio FSH, gente, quem faz isso é a hipófise. A adenohipófise. Não dá para marcar. Agora, ereção peniana está ligado ao epidídimo? Não. Está ligado à maturação e armazenamento dos espermatozoides. Letra B. Produção de espermatozoides dos testículos e armazenamento dos espermatozoides epidídimo? Sim. Letra C. Produção do hormônio LH? Não, LH também é na hipófise. Produção do líquido seminal? Não está ligado ao epidídimo, está ligado às vesículas seminais. Espermiogênese, a diferenciação dos espermatozoides e a produção do líquido prostático. Gente, se é o epidídimo, não pode ser líquido prostático. A ejaculação, tá ligada aí aos testículos? Não, né, gente? E a produção do hormônio LH? Não. Portanto, a alternativa correta, a letra B. Sobre os aparelhos reprodutores masculino e feminino e sobre o controle hormonal dos homens e das mulheres, é correto afirmar que os tubos seminíferos localizados nos testículos são responsáveis pela produção dos hormônios masculinos? Não. São as células de Leydig. Tá? As células de Leydig ou de Leydig que são responsáveis. Beleza? Então não dá para marcar. Ok? Outra coisa também interessante aqui. Tá? Próxima alternativa. Diz assim. A testosterona estimula a formação de espermatozoides, sendo também responsável pelas características secundárias como pelos e modificação da voz. Juntamente com o FSH, estimula sim a espermatogênese. Então, verdadeiro. Os ovários, conhecidos como gônadas femininas, produzem os gametas femininos e também os hormônios estrogênio e progesterona. Ambos hormônios que já veremos as suas funções aí. Bem importante isso daí. Portanto, verdadeiro. Os espermatozoides, durante o processo de ejaculação, passam pelas glândulas seminais, pela próstata e pelo canal deferente e pela uretra. Os espermatozoides, durante o processo de ejaculação, eles passam pelas glândulas seminais, tá? Pela próstata, pelo canal deferente e pela uretra. Tá? Então, ele colocou o seguinte, eles não passam por dentro das glândulas seminais. As glândulas seminais e a próstata jogam líquidos nos canais que passam por ali. Então, cuidado aqui. Eles não passam. Essas glândulas jogam um líquido. Deixa eu até mostrar isso na figura para vocês aqui, ó, que nós vimos antes. Ó. Então, só vamos voltar aqui um pouquinho. Tá? Então, vai acontecer o quê? Eles vão estar saindo daqui, ó, eles passam aqui e aí as vesículas seminais lançam o líquido. Então, não dá para marcar essa alternativa. Tá? Beleza? Seguindo. A atividade ovariana é regulada pelos hormônios FSH e LH. Nós já veremos que o FSH estimula a produção de estrógeno e o LH a produção de progesterona. Ok? Aí nós fechamos a parte do aparelho reprodutor masculino. Próxima aula veremos o feminino. Um grande abraço, bons estudos a todos.